Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. Hoje com uma participação muito especial do meu grande amigo Dimas. Dimas, muito bom ter você com a gente aqui abrilhantando o nosso canal e falando um pouquinho sobre literatura, sobre cultura, sobre dicas também nessa arte de ler, né? Então se você quer saber um pouquinho desse nosso bate-papo interessante, fique com a gente. Beleza, Dimas, é muito bom ter você com a gente aqui no nosso canal Cultura e muito mais. E aqui, claro, uma felicidade imensa, uma satisfação em tê-lo com a gente aqui. O privilégio é todo meu amigo Carlos, estar aqui nesse canal que tem apresentado um conhecimento muito produtivo, um conhecimento extraordinário para os nossos alunos, para o nosso público de maneira geral. Para mim é uma satisfação estar aqui contribuindo com você nessa formação, não só nossa, mas dos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Muito bom, Dimas. Com certeza a alegria, a satisfação é toda nossa, né? E hoje, para bater um papo, gente, Dimas é um grande aí professor de língua portuguesa, conhecido aí em muitos colégios também, e tem alguns anos já de experiência, né, Dimas? Sim, nós já trabalhamos na área aí há algum tempo. Temos esse privilégio de fazer parte da rede adventista, né, assim como você também, e temos somado para a formação dos nossos alunos ao longo de alguns anos aí. Beleza, Dimas. Tem muita gente que tem dificuldade para adquirir o hábito de ler. Qual seria o conselho que tu, um macete, assim, uma dica, alguma coisa nesse sentido que você poderia deixar para essas pessoas? Olha, o hábito da leitura, normalmente, ele vem de casa, né? Ele vem por influência. Os pais são os primeiros, os principais influenciadores nessa arte da leitura, né? Do prazer por ler. Mas também, aqueles que não tiveram esse privilégio, essa oportunidade, talvez, podem sim desenvolver, né, técnicas e estratégias de leitura. Primeiro, uma das dicas lendo opiniões de pessoas que já leram sobre determinados livros. É importante que antes de você leia uma obra, você tenha aquela prévia sobre do que trata a obra, e assim você talvez não se decepcione ao ler o livro. Isso é muito importante, uma dica. Muito boa essa tua dica. Inclusive, galerinha, aproveitando esse gancho aqui que o Dimas está falando sobre resenhas, sobre você ler prévias, né, ou ver algum prévio daquilo que você pretende ler, fique no nosso canal, né? Acompanhe nosso canal também, tem muitas dicas interessantes de leituras aí, muitas resenhas também que nós já fizemos no nosso canal Cultura e muito mais. Dimas, qual seria outra dica, assim? Tem muitas pessoas que se apaixonam e têm curiosidade. Primeiro tem a curiosidade e depois se apaixonam pela obra através de filmes, por meio de filmes. Os filmes, eles são uma releitura de um livro, né, de uma obra. Às vezes, como vocês sabem, né, o filme não fala na íntegra aquilo que o livro traz, mas já é um caminho também. Aqueles que são apaixonados aí pela sétima arte, que é do cinema, já é um caminho que pode nos levar a boas literaturas. Com certeza é uma dica válida. Muito boa. Mais uma dica então que o Dimas nos deixa aí com relação a essa ligação do cinema e a literatura, né? Muito interessante mesmo, Dimas. Porque na verdade, antes de surgir a questão do cinema, veio a partir de uma leitura de determinada obra, né? A dramaturgia perpassa por esse caminho da leitura também, né? Com certeza. A gente percebe que os grandes clássicos sendo transformados em obras de dramaturgia e depois, posteriormente, levadas ao cinema, né? A gente percebe aí que a leitura, ela é a base de tudo. Ela tem essa importância de fazer com que o conhecimento se propague e ao mesmo tempo permaneça. Essa essência dele não é perdida, não é verdade? Um livro, por exemplo, quando se fala de uma obra clássica da literatura, que é transformada em uma novela, por exemplo, isso traz conhecimento que as pessoas talvez não tivessem por não ter contato com o livro. Mas então, a gente, ao entrar em contato com essa sétima arte,
a gente também pode ver um outro olhar da obra que é apresentada. Então, isso tudo contribui para a formação de leitores. Muito bom, Dimas, muito bom. Então, quer dizer que para você adquirir um hábito de ler, né, existem esses caminhos, né? E se tivesse estratégias aí, né, e você abordou aí algumas dicas super interessantes, né? E também, Dimas, uma perguntinha que eu faço para você com toda essa experiência na educação também aí, você já se deparou com algumas pessoas que tinham-se algum problema de ler, hábito de ler, desenvolver o hábito de ler, e você acabou contribuindo de alguma forma com essas pessoas? Sim, com certeza. A gente conhece ao longo da nossa caminhada, né, pessoas que tiveram essa dificuldade, algumas dificuldades extremas, né, com leitura para desenvolver as suas habilidades, e nós tivemos o privilégio de ajudá-las. De que maneira nós ajudamos? Indicando livros. E uma dica aqui importante para o leitor iniciante: é bom que não leia um livro com uma linguagem muito difícil, uma linguagem que seja mais palpável, uma linguagem mais simples, para que a pessoa vá tomando gosto pela leitura. Porque senão, imagina, alguém que está começando a ler agora, um aluno do fundamental, por exemplo, tem as exceções, mas a regra é que não se utilize uma literatura clássica, por exemplo, uma linguagem mais tradicional, uma linguagem mais antiga, mais rebuscada. Isso vai fazer com que o aluno se desinteresse pelo ato de ler. E é por isso, inclusive, que muitas pessoas ficam pelo caminho nessa caminhada de leitura. Então, como nós ajudamos essas pessoas? Indicando livros que fossem de leituras fáceis, de fácil compreensão, para que depois fosse subindo, digamos assim, os degraus paulatinamente. Primeiro um livro de fácil leitura, depois aumentaria o nível, e assim até chegar no nível adequado para o nível que a pessoa estava. Por exemplo, do ensino médio, um livro de fundamental, depois essa caminhada ao longo da formação, fazendo com que o leitor, mesmo que estivesse no ensino médio, mas ele começaria com um livro do fundamental, por exemplo, um livro de leitura fácil, e de fácil entendimento, né? Essa é uma das ferramentas que nós utilizamos para o leitor iniciante. Muito bom, que dicas preciosíssimas aí, gente, olha. Então, Dimas, é um prazerzaço mesmo assim ter você aqui conosco no canal, trazendo essas dicas maravilhosas aí. Para você que tem dificuldade em desenvolver o hábito de ler, você que tem que dar aquele sono quando você olha aquelas muitas letras, muitas páginas aí, siga essas dicas aí do professor Dimas. Também, professor, tem uma estratégia que funciona muito, porque, como você falou, muitas pessoas não desenvolvem o hábito de ler porque muitos livros só apresentam letras. Então, uma das estratégias é começar. O leitor iniciante geralmente inicia com gibis, com mangás, e também obras literárias em quadrinhos. É uma saída também, que as pessoas passam a se interessar mais porque elas entendem, compreendem. E nós sabemos que existem as múltiplas inteligências. Tem aqueles que aprendem de uma maneira, outros aprendem de outra. E tem aquele leitor que é mais visual. Então, quando a obra traz, além do texto escrito, um texto imagético, aí esse conjunto da obra facilita o processo de leitura. Beleza, Dimas. Para finalizarmos esse nosso bate-papo, Dimas, qual conselho você daria, então, fechando todas essas dicas que você já deu, para as pessoas que querem se enveredar nesse mundo de leitura e têm certa dificuldade, né? Além de seguir esse seu passo a passo aí que você deu, qual a última dica para fecharmos assim com chave de ouro? A dica principal é a pessoa se conhecer a si própria. Qual gosto de leitura ela tem? E para isso ela tem que buscar não apenas ler, mas buscar ajuda, muitas das vezes, de um professor, ajuda de um amigo, dicas. Então, para a pessoa que quer enveredar ou quer continuar nesse caminho de leitura, é muito importante que ela descubra qual o gosto dela, qual o estilo que ela gosta, né? que ela ama, que ela lê e se detém e quer ler cada vez mais. Então, a minha dica, assim, por último, para fechar aqui, é que você, leitor, descubra aquilo que você gosta. Pelo menos um estilo você vai gostar. Se você nunca leu um livro, peça ajuda
Peça ajuda para o professor, peça ajuda para um amigo que já lê, pesquise na internet, curta páginas de internet que falem sobre leituras e com certeza você será bem sucedido nessa tarefa de ler. Beleza, então essas dicas aí maravilhosas do professor Dimas. Dimas, muito obrigado por você ter grato assim ter aceitado o nosso convite, né, para fazer parte desse nosso canal Cultura e muito mais. Então, com certeza, essas suas dicas aí vai ajudar bastante a galerinha aí que tem dificuldade com a leitura, né? Então, gente, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Dê like, né? Compartilhe nossos vídeos e ajude o nosso canal a chegar a maior número de pessoas aí. Valeu, galerinha. Beijo no coração de todos. Valeu.